crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula de língua portuguesa, nós retomaremos o assunto sobre crônica, faremos uma interpretação e logo em seguida uma produção textual. Para isso, me acompanhe a partir da página 63 da apostila. Vamos lá! Lá nós já encontramos uma crônica para leitura e o título diz assim: Quando chove é fogo, viu? Quando vocês leram esse título ou estão lendo agora juntamente comigo, o que vocês imaginam que o autor vai abordar? Qual tipo de assunto ele vai abordar? Pensem aí na casa de vocês. Lógico que não tem nenhuma palavra destacada, não dá nenhuma informação adicional, mas nós percebemos que pelo contexto ali do título, existe aquela palavrinha fogo ali a dar uma ideia de que vai ter alguma dificuldade quando a chuva vem. Então vamos ler o texto para entender, para nós entendermos direitinho. Quando o céu fica preto daquele jeito, todo mundo aqui em casa vai ficando preocupado. A gente pensa que a casa da gente é um lugar seguro e tudo, mas o problema aqui é a chuva. Começa a chover e a gente corre para olhar na janela. A água vem vindo assim como quem não quer nada. Sobe na calçada, vem mais um pouquinho, aí chega no portão e depois com os carros que vão passando na rua e fazendo onda, mais a chuva que não para, logo ela entra por baixo da porta da sala. Aí é fogo. A gente sai correndo, pegando tudo que pode molhar, que nem blusa e travesseiro, e vai pondo em cima do guarda-roupa e até amarrando no teto. Chegar lá no teto, que nem naquelas casas afogadas que se vê na televisão, aqui em casa nunca aconteceu. Não sei se isso é uma sorte. Uma coisa bem ruim não é menos ruim porque tem coisa pior, não é? Eu gosto de brincar na chuva, mas o problema que eu descobri é que o legal de brincar na chuva é quando a gente tem um lugar seco para ficar depois. E isso não tem aqui não. Então, neste texto, nós vemos algumas características aí muito próprias da crônica. Por exemplo, o narrador ele vai relatar um fato cotidiano, que é real, que ele vivenciou mesmo no seu dia a dia, ou que as pessoas realmente podem vivenciar no dia a dia. Ele também usa uma linguagem mais informal, especialmente porque a gente vê um tipo de expressão, por exemplo, a gente, que usamos mais na fala, e isso aproxima mais o autor e o narrador do leitor. Temos também a questão de que o narrador ele expressa o sentimento, expressa a emoção, ele coloca ali a opinião, a visão dele sobre em relação àquele fato que ele vivenciou, tá? Então, mostrando que a crônica no final também faz com que nós, leitores, tenhamos algum sentimento também pelas pessoas que vivem esse mesmo tipo de situação que foi relatado ali na crônica, tá bom? Vocês devem fazer as atividades, no número 2 da página 64. Pergunta: se os fatos narrados nesta crônica que lemos foram totalmente inventados? E aí, acabei de dizer que uma das características da crônica, das crônicas, é que os fatos narrados são são fatos do dia a dia, ou seja, são fatos reais, que realmente acontecem. Na número 3, vão dizer o tipo de narrador, vocês já aprenderam isso na aula anterior, se é um narrador personagem ou narrador observador, lembrando que o narrador personagem é aquele que conta a história e ao mesmo tempo participa dela, está em primeira pessoa, e o narrador observador é aquele que só observa os fatos e vai narrar fatos que ele não vivenciou, ele não participa da história, então ele conta a história em terceira pessoa. Ambas as escolhas aí, o que vocês escolherem de acordo com a crônica, vocês devem justificar a resposta com um trechinho lá da crônica, tá bom? Na número 4, tá bem fácil, vocês vão observar essa frase, todo mundo aqui em casa vai ficando preocupado. Essa expressão preocupado deixa as pessoas preocupadas. O que deixa as pessoas preocupadas? Quando o céu fica preto, quando a chuva não para, quando a família demora para voltar para casa, quando a água chega no portão. Então é só voltar na crônica e observar o que essa expressão está significando. Temos a atividade número 5, que pergunta qual a intenção do autor a escrever a crônica. Temos 3 alternativas. Primeiro, ele quis mostrar ou evidenciar como é a convivência das pessoas com o perigo da enchente, ou seja, qual o perigo que a enchente traz para as pessoas e como elas convivem com isso, como elas lidam com isso. Ele quis apresentar estratégias do que se deve fazer quando tem situações de chuva forte, ou ele quis sensibilizar os leitores
sobre os problemas vividos por quem enfrenta chuvas e inundações. Aqui na terceira, o sensibilizar aqui é fazer com que as pessoas tenham o mesmo sentimento, se coloquem no lugar daquelas pessoas que também vivem esse problema, esses desastres, né, de enchentes e chuvas fortes. Na número 6, diz que o que? O autor ele usou uma combinação de palavras que faz nós, assim, a gente pensar em 2 desastres que podem assombrar a nossa vida, né, de qualquer cidadão. Que palavras são essas? A primeira palavra é mesmo a chuva, tá evidente que a primeira palavra é a chuva. Por quê? Porque a chuva ela pode causar enchentes, inundações, e tem uma segunda palavra que vocês vão ter que descobrir. Que outra palavra é essa que nos dá a ideia de que pode também causar um desastre? Assim como a chuva pode causar um desastre de inundação, de enchente, tem uma outra palavrinha aí também que pode causar desastres, tá? Então vocês têm que identificá-la no texto. Em seguida, vocês vão iniciar a produção da crônica, escrever o fato do cotidiano, lembrando que vocês devem escolher a imagem e a partir da imagem escreverem o texto. Pode ser no caderno mesmo, de forma breve, não precisa ser um texto muito grande. E aí o texto de vocês tem que estar relacionado com a imagem escolhida, tá? Definir primeiro quem é o narrador, se vai ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa, se ele será somente um observador ou participará da história. A linguagem pode ser mais informal, né? Lembrando que essa linguagem informal não nos permite usar palavras escritas de forma errada, tá, gente? É só uma linguagem que usamos mais na fala. Estruturar também o texto em parágrafos, né? Lembrando da introdução, que é o início daquilo que você for contar, o conflito, que é aquele ponto-chave da sua crônica, os desdobramentos, que é o desenvolvimento, desenrolar da história, aquilo que você for cantando, e como tudo terminou. Se for possível, use um tom de humor ou de sensibilidade no texto. Ou seja, vocês vão tentar escrever a crônica colocando algo, um sentimento na crônica, expressando alguma emoção, tá? Lembrando, gente, que a crônica tem que ser o que vocês escreverem na crônica tem que ser algo real, porque a crônica tem essa característica de descrever algo do cotidiano, tá? Seja que vocês viveram ou alguém ou as pessoas em geral vivem, tá bom? Depois façam o quadro de autoavaliação, número 5. Utilizou a letra maiúscula? Claro que vocês vão fazer isso, né? No início dos parágrafos, a pontuação está correta? Utilizou uma pergunta, fez uma exclamação, use a pontuação correta. O tema está relacionado a um fato jornalístico? O texto que vocês escreveram, ele interessaria a pessoas que, de uma forma geral, que leem jornais, tá? Lembrando que esse tipo de texto ele é muito encontrado em jornais, tá? Então, pensem nisso na hora de escrever, tá bom? Que deve ser escrito para pessoas que vão ler e vão se interessar e vão refletir sobre aquilo ou se divertir também um pouco, tá bom? Então, finalizamos as nossas explicações por aqui. Lembrando, as atividades da apostila das páginas, da página 63 até 66, tá ok, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estou com saudade de todos, mas eu tenho certeza que em breve a gente está junto. Beijo, tchau, tchau.